Osvaldo Fernandes Ndinho, técnico de basquetebol. Estou ligado agora ao projeto de formação da equipa dos combatentes. Estou no basquetebol há sensivelmente 30 anos e continuo a dar o meu contributo naquilo que for necessário para o engrandecimento da modalidade. Bom, eu acho que já devia melhorar mais, mas também estamos confrontados com alguma falta de equipamentos. E se olhar para as outras latitudes, hoje o basquetebol é feito de uma maneira muito mais profissional. Os treinadores estão confrontados com um naipe de condições que permitem melhorar o seu trabalho, o que não acontece aqui. Dificilmente temos campos com 4, 5 tabelas, dificilmente temos os treinadores muito bem formados, dificilmente, portanto, temos campos cobertos, dificilmente temos água nos nossos treinos. Então, há aqui um naipe de condições que nós precisamos ter para considerar o nosso nível de treinamento melhor. De momento, aquilo que temos não nos permite evoluir e competir de igual para igual com os melhores a nível do mundo. A meu modo de ver, ser treinador profissional é acima de tudo um indivíduo com qualidades. Quando falo qualidades, é conhecimento daquilo que faz, no concerne ao treinamento em si. Mas por outro lado tem que ser um indivíduo devoto. Quando falo de voto, é dedicado àquele tipo de pessoas que preza por aquilo que faz, profissional, dedica-se àquilo que faz, chega a hora, cumpre com os seus programas. É um indivíduo que está muito preocupado na melhoria daquilo que faz. E eu acredito que em Angola temos muitos profissionais. Raul Duarte é um bom profissional, Adingo não é um bom profissional, Osvaldo Fernandes é um bom profissional, Zé Carlos Guimarães é um bom profissional, Venâncio Quintas é um bom profissional. Há aqui um naipe de treinadores que, na minha ótica, são bons profissionais. Agora, é muito relativo também outras pessoas não terem os mesmos depoimentos que eu, mas esses que eu estou aqui a falar, porque os conheço bem, considero com grandes profissionais em função das questões que eu fui aqui elencando, né? A dedicação, a formação, a entrega, os anos que desempenham essa atividade, todos esses naipe de situações fazem com que eu os considere como profissionais. Há aqui um naipe de aspectos que é preciso falarmos de forma meticulosa para poderem as pessoas que nos ouvem compreender essa questão. Nós temos realmente talentos, mas esses talentos muitas vezes não atingem seu apogeu. Por quê? Olha só para o campeonato de séniores e ali vamos encontrar a resposta da questão que me formulou. Temos 8 equipas de sénior. Isso significa que grande parte dos júniores que sobem para os escalões de sénior não consigam jogar, aliado ao facto de o nosso país não criar políticas para o desenvolvimento da modalidade. Eu estou num projeto que se resume em olhar para o basquetebol na sua generalidade, ou seja, ver em todas as províncias. E nas províncias não há basquetebol. Logo, fica complicado às vezes de responder se temos muitos talentos ou não. Até podíamos ter, mas se tivéssemos política para o desenvolvimento do basquetebol. O basquetebol está circunscrito em Luanda. E Luanda tem 8 equipas profissionais, ou seja, 3 ou 4 profissionais. Então, muitas vezes, mesmo que tenhamos talentos, mas esses talentos morrem por saber que não terão futuro. Então, há aqui uma situação que nós devemos desconstruir para podermos fazer desses talentos grandes jogadores. Por exemplo, se nós neste momento conseguirmos ter 10 equipas profissionais, só em Luanda, se conseguirmos ter 10 equipas profissionais, em Benguela, se conseguirmos ter 10 equipas profissionais, vamos lá, no Mochico, em termos gerais, nas outras províncias, nós podemos então assim encontrar a resposta da questão que me coloca. Nesse momento vou dizer que não, porque aqueles que procuram jogar, eles sabem perfeitamente o nível em que nós estamos inseridos e acabam por desistir. Eu vou só dar um exemplo. Eu estou também ligado ao basquetebol de rua. Participo em torneios como o do Quilamba, participo em torneios como o dos combatentes. E se olhares para aqueles torneios, tu encontras muitos jovens que já não jogam basquete, mas que podiam jogar. Então, aí nós podemos aferir que normalmente temos talentos, mas esses talentos acabam por não atingir o seu apogeu em função de não termos condições para dar sequência àquilo que eles um dia poderiam dar para o futuro. Olha, na minha opinião, tem muito que ver com a aposta que se faz para a modalidade. Olha, há um desinvestimento muito grande na modalidade.
e isso se repercute em todos os aspectos. Se, por exemplo, o país mudar as políticas relativamente à modalidade, nós poderemos ter um basquetebol melhor. Por exemplo, fala-se muito que os treinadores não são formados. É uma grande verdade. Mas também nós não temos em Angola políticas que visam periodicamente fazermos cursos de treinadores. Não temos esse tipo de política. Outra questão que é muito importante aqui elencar. Nós não vamos fazer basquetebol sem condições. Para se fazer basquetebol é preciso condições, é preciso água nos treinos, é preciso pagar bem os treinadores, é preciso fazermos o casamento entre o basquetebol e a escola, no sentido de nós conseguirmos mobilizar os pais para que deixem os seus educandos treinar à vontade. Se não conseguirmos fazer esse casamento, nós não vamos ter o basquetebol no seu apogeu, e isso é muito importante. Nós no passado vivemos muito daquilo que os nossos jogadores como Baduna, Puna fizeram, mas muito por conta também da desorganização dos nossos antagonistas. Não estavam muito bem organizados, porque o basquetebol sempre teve muitos problemas. O basquetebol sempre foi circunscrito em Luanda. E como é que tu queres evoluir, queres progredir se não tens o basquetebol nas demais províncias? Torna-se muito difícil. Os principais problemas do basquetebol, na minha ótica, passam pelas políticas. Temos que melhorar as políticas. Se conseguirmos melhorar as políticas, vamos ter todos bons jogadores, bons treinadores, vamos ter o quê? Boas condições. Precisamos também de ter dirigentes muito bem formados. Se conseguirmos fazer este casamento, eu acredito que nós poderemos sanar os problemas do basquetebol. Quando fala por que não temos grandes jogadores a jogar noutras latitudes, tem muito a ver com isso. Se tivéssemos ali um bom protocolo com os pais, um bom protocolo com o Estado, por exemplo, aqueles futuros talentos, nós tínhamos capacidade de dar bolsas para estarem no exterior. Essa hora, eles estariam bem formados, podíamos ir buscar para representar as seleções nacionais e teríamos os problemas do basquetebol sanados. Da maneira que estamos a caminhar não é possível. E um outro aspecto que eu sempre falo, quando me chamam para dar depoimento, eu falo, é que temos que mudar o paradigma do passado. Melhorar o paradigma do passado tem a ver com o quê? Nenhum treinador ligado, por exemplo, às equipas como Petro, 1º de Agosto, Inter, na minha opinião, podem treinar a seleção. Primeiro, por quê? Porque hoje a ligação dos treinadores e as equipas é muito curta. Porque hoje as equipas, se tu não ganhas, sais. E então o que é que os treinadores destas equipas, caso forem à seleção, vão fazer? Vão chamar os seus ativos para a seleção, no sentido de ficarem mais tempo atrelados aos seus clubes. Então um dos nossos problemas é esse: criar condições de termos um treinador que fique na seleção aí, por exemplo, 4, 3 anos, e que trabalhe sem pressão, e que não esteja ligado a essas equipas, que trabalhe sem pressão, é que viaje, que entra em contacto, por exemplo, com os treinadores de outras latitudes. Nós, por exemplo, temos jogadores como Bruno Fernandes, temos jogadores como Silvio Sousa e outros jogadores que estão fora do país, mas que nós não temos contacto com eles. Então precisamos de ter um treinador que tenha tempo para poder ter contacto com os outros jogadores que jogam fora, outros treinadores que também trabalham aqui, para encontrarmos a melhor solução para o basquetebol, porque senão assim o basquetebol vai continuar a definhar. E por outro lado, são as políticas. Temos que ter boas políticas. Por exemplo, o que é feito dos treinadores que passaram pelas seleções e ganharam? Não são tidos nem achados, deviam ser conselheiros, deviam estar ligados aos treinadores mais jovens, no sentido de passarem o seu legado. Eu, numa das minhas entrevistas, fui claro e evidente quando disse: Marc Gasol foi questionado por que a Espanha ganha os campeonatos. E ele foi claro em dizer: ganha porque as seleções que passam deixam um legado para as seleções vindouras. Quer dizer, quem vem para a seleção encontra uma matriz que muito dificilmente não consegue segui-la. E é isso que nós não fazemos aqui. Nós não uniformizamos o nosso modelo de jogo. Cada um faz o que quer. Nós pensamos que aquilo que nós fazíamos no passado, por dar certo, havíamos de continuar a ganhar. E outra coisa, os treinadores não estão ligados. Temos muitos problemas. Este treinador não lida com aquele, este treinador não lida com aquele, e quem paga com isso é o basquetebol. Há aqui um naipe de situações que nós temos que reformular para nós voltarmos a ter, eventualmente, os títulos que perdemos, porque os outros já não estão a dormir, estão a trabalhar. Então nós também temos que trabalhar, temos que nos organizar, temos que criar boas políticas se um dia quisermos voltar a estar no seu apogeu. Mas de momento, com as coisas como estão a correr, não vamos chegar lá. É uma questão que eu tenho que ser muito meticuloso a responder, porque sou treinador e como treinador que sou, almejo um dia voltar a estar entre os grandes. Obviamente que são as direções que contratam
e da mesma forma que contratam são as mesmas direções quem rescindem com os treinadores. Na maior parte dos casos é assim, e no meu caso não fugiu a regra. E então, eu acho que esta questão eu remeto para a direção do Vila Clotilde, mas não fui eu quem abandonei. Eu agradeço mais uma vez o facto deles me terem chamado para treinar uma equipa com a magnitude do Vila, todavia não fui eu quem desfiz o contrato. Nós tínhamos um contrato de 2 anos, eu cumpri o contrato de 2 anos, porém eles acharam que não deviam renovar e eu, como treinador profissional, devo saber aceitar e ter algum cuidado quando for abordado relativamente a esta questão. Temos que saber lidar com os fenómenos, mas não somos insensíveis também, não é? É bem verdade que depois de ter saído do Vila, as coisas para mim, do ponto de vista de basquetebol, já não correram da mesma forma, que sabe que eu sou daquele tipo de pessoas muito extrovertida, sou muito animado, mas esta situação que ocorreu mexeu comigo, mas todavia já estou recuperado e aquilo que tinha dito era muito por conta da situação que ocorreu, que eu achei que não foi menos boa, mas estou de pé e pronto a dar o meu contributo em prol do basquetebol. E devo já aqui dizer que já estou ligado a um clube, estou agora a coordenar o basquetebol de formação na equipa dos combatentes e é por aí que eu viro as minhas baterias. Fala do Inter, fala do Petro e fala do 1º de agosto. Olha, eu tenho dificuldade a falar do Adingonó e do Walter, porque os conheço apenas como treinador e na minha perspectiva, um treinador não deve só ser avaliado por aquilo que nós vimos ali no campo e depois por análises apaixonadas ou desapaixonadas, dizendo que este é bom ou é mau treinador. Eu tenho mais facilidades em falar do Raul Duarte, porque trabalhei com ele 3 anos e reconheço ele grandes competências. Deste posso falar porque o conheço muito bem. Dos outros, vejo-os ali no campo, vejo a treinarem, vejo a treinar não digo, mas vejo ali a orientar jogos, então tenho alguma dificuldade. Mas acho que são pessoas devotas, se estão ali é porque têm competências para o efeito. O Adingonó já leva por aí 8 anos ou 9 a serviço de uma equipa angolana e julgo que tem mostrado, portanto, o seu verdadeiro valor, a razão pela qual é que ainda continua atrelado à equipa do Petro. Relativamente ao Walter, é um jovem, não é? Treinou as equipas da Marinha e fez um trabalho memorável, treinou as equipas de formação do 1º de agosto, fez um trabalho memorável. Sei que também é um indivíduo muito ligado a questões acadêmicas, razão pela qual a direção da equipa do 1º de agosto o apostou e eu saúdo e almejo sucesso a eles, mas para falar com grandes propriedades, se são grandes treinadores ou não, tenho dificuldades, mas do Raul já posso falar porque trabalhei com ele, devoto, estudioso, grande sentido humano e está pronto a ajudar as pessoas. Então a este posso falar com propriedades porque trabalhei com ele. Os outros só posso fazer essa análise assim de forma telegráfica porque não conheço taxativamente aquilo que eles são como treinadores. Bom, é importante aqui explicar 2 aspectos. Normalmente, quando as pessoas analisam os outros, não vou falar do meu caso, mas analisam muito daquilo que gostam das pessoas. É normalmente o que se nota quando as pessoas fazem qualquer análise de qualquer elemento, de qualquer fenômeno. Mas eu continuo a dizer que qualquer treinador que treina, que se arrisca em treinar o 1º de agosto, treinar o Petro, treinar o Inter, arrisca-se também em ser bom treinador. Primeiro, porque são dadas as condições quase todas para fazer um bom trabalho. Por outro lado, tem ao seu dispor um naipe de jogadores que, comparativamente a outras equipas, ele sai a vencer. E por outro lado, portanto, é uma pessoa que, a meu ver, reúne algumas competências. Quando se fala do balanço, vamos dizer que sim, vamos dizer que o balanço é positivo, porque eu não avalio só um treinador naquilo que são os resultados do ponto de vista de campo, não é, de títulos. Avalio um treinador pela forma como se dedica, pela sua relação humana, pela forma como lida com a imprensa, pela forma como lida com o meio à sua volta. Então, há aqui um naipe de elementos que eu avalio para considerar um bom treinador. E então, se formos a olhar num todo, e se nós olharmos também um bocado para o passado, o Adingo não sempre trabalhou com jovens. Acho que é agora que ele tem uma equipa muito bem constituída, mas no passado ele sempre trabalhou com muitos jovens e conseguiu ombrear de igual para igual com as outras equipas. Então eu acho que o balanço é positivo, porque também sou treinador e não gostaria que nenhum treinador ficasse aqui em asta pública a tecer considerações menos boas a meu respeito, porque nós, para além daqueles resultados que as pessoas veem ali no campo, trabalhamos muito.
demos o que é nosso, muitas vezes não temos o salário em dia, mas estamos ali, trabalhamos, colaboramos com a imprensa, colaboramos com o basquetebol de rua. Então, ao olhar para esses elementos todos, eu vou considerar que o trabalho do professor Lazaro Adinho não é de veras positivo. Olha, eu trabalhei com muitos dirigentes, mas eu tenho dois que marcaram. Não vou falar dos outros se servem ou se servem, mas vou falar de dois. Um é o Otaviano Sebastião, comumente tratado por Catela, que com seu dinheiro vai ajudando colegas, vai ajudando direção, vai ajudando atletas, e vai ajudando também o basquetebol em termos globais, não é só o basquetebol do Vila. Esse sim, esse posso falar dele. Há mais um que é o Garson Felipe, que eu estou a trabalhar com ele nos combatentes. Faz precisamente a mesma coisa que o Catela faz. Então, destes eu tenho conhecimento, posso falar. Há outros que passaram por mim, mas não importa aqui dizer, porque não marcaram do ponto de vista daquilo que são as suas responsabilidades. Mas também fica-me complicado eu falar, por exemplo, de ações malfeitoras de alguns dirigentes. Prefiro me ater nestes dois dirigentes que, na minha ótica, fazem um trabalho profícuo em prol do desenvolvimento da modalidade. Olha, há uma questão muito importante que é importante também passar aqui para as pessoas perceberem melhor essa questão. Quem fala deve ajudar os outros a compreenderem o fenômeno. Eu vou falar do meu caso, porque eu sou treinador há mais de 30 anos e já trabalhei no Vila, trabalhei no IGE, já fui liderar um projeto no IGE, trabalhei no CDU, trabalhei na Lusíada. Então eu vou falar precisamente do meu caso. No meu caso, quando normalmente fui contratado, fui por dois aspectos. Um, porque havia alguma afinidade dos clubes por mim, e isso não podemos aqui escamotear. Normalmente é um dos elementos que também, eu julgo que do ponto de vista geral contribui para a contratação dos treinadores, porque há uma afinidade. Outro, pela minha competência. E outra questão também que influencia muito é aquilo que as pessoas falam de ti. Aquilo que as pessoas falam de ti tem muita influência naquilo que te podem contratar. Se muitas vezes os comentários relativamente à tua pessoa não são bons, tudo aquilo chega aos dirigentes. E isso também, na minha ótica, contribui para a eleição ou não dos treinadores. E eu não quero falar dos outros porque não sei quais são os motivos que levaram a contratar os outros. Mas no meu caso, das equipas em que passei, dos trilhos em que passei, esses elementos contribuíram para a minha contratação. É preciso desconstruir isso. Não estão proibidos. Há uma convenção entre os treinadores e quem o contrata para, portanto, não divulgarem aquilo que, portanto, são as normas ou os regulamentos ou o dinheiro que tem. Por uma questão também de própria proteção do clube e do próprio treinador. Mas é importante aqui desconstruirmos que não há proibição. Não há proibição nenhuma. Há uma convenção entre os treinadores e, portanto, o clube. É como, por exemplo, colocou uma questão por que eu saí do Vila. Há questões que eu acho que tiveram na base, mas não fica bem eu estar aqui a dizer, não é verdade? Então há uma convenção entre os treinadores e os clubes. Essa é a razão, então, de nós não sabermos, na verdade, o que está na base. Por exemplo, há um outro aspecto que é muito importante também colocarmos aqui em cima da mesa, é que nós não temos a cultura jurídica. Não temos. Nós somos amordaçados. Amordaçados significa indivíduos que tenham medo de dizer as coisas sob pena de sofrerem alguma repressão, alguma represália. Então, nós em Angola, em função de não termos a cultura jurídica, então levamos isso a peito. Quer dizer, andamos amordaçados, nunca sabemos. Mas, na verdade, o que leva a não se dizer o que liga o treinador a um clube são apenas convenções, não há nenhuma proibição. Primeiro é preciso desconstruir o termo de massificação. Massificação tem muito a ver com, por exemplo, o expandir ou popularizar, não é, determinadas questões que está restrita. Por exemplo, temos um Vila, suponhamos, e o Vila treina, por exemplo, a sua formação das 7 às 12. Será que aquilo é massificação? Eu julgo que não. Então, das equipas que eu conheço que têm massificação em Angola é o Inter. Porque o Inter, para além do polo que temos aqui, ou o clube central que temos aqui
1º de Maio, vamos lá assim dizer, mas também tem os seus polos nos bairros. Tem no Kazenga, tem na Viana e tem noutros sítios. Aí sim, aí essa equipe eu posso afirmar de forma taxativa que faz massificação. O 1º de agosto agora também está a criar ali um sistema que acho que será muito bom para o basquetebol. Para além do eixo viário, que é o Campo Vitorino Cunha João Jacques, tem também a sua escola, ou seja, a sua academia. Então eu basicamente encontro apenas essas duas equipas no quesito massificação. As outras, não sei se é por falta de dinheiro, não sei se é por falta de políticas, mas as outras equipas não têm. Eu também, como já disse, estive nas outras províncias e na verdade não vi isso em Angola, o que pode criar muitos problemas para o futuro do nosso basquetebol, porque se tu queres ter 10 craques, tens que ter 100.000 craques a treinar. Se não tiveres esse quesito, então não vais encontrar os craques que tu pretendes. Olha, e ainda bem que colocou essa pergunta, julgo que muita gente esperava, portanto, ver desconstruído este fenómeno. Olha, a responsabilidade do basquetebol é de todos. E nós temos um problema. O problema que nós temos do basquetebol é que ninguém sabe, ou muitas vezes as pessoas não sabem qual é o seu verdadeiro papel. Então ficamos aí na luta. Vamos só olhar, fugindo um pouco a questão, qual é a responsabilidade do agente? Qual é a responsabilidade do treinador? Qual é a responsabilidade do dirigente? Mas todos nós fazemos uma confusão muito grande e muitas vezes depois quem acaba por não saber o seu verdadeiro papel é o atleta. O que se deve fazer, na verdade, é trabalharmos todos de braços dados. Se trabalharmos todos de braços dados, nós vamos conseguir aquilo que nós realmente pretendemos. Os clubes passam mensagens às associações, as associações dizem os clubes que devem fazer, criar políticas para se proteger determinados clubes, sobretudo aqueles que, do ponto de vista dos orçamentos, não têm aqueles grandes orçamentos. Então deve haver aqui, na minha opinião, um casamento para que quem vença com isso é o basquetebol. É preciso haver aqui um casamento entre todas as partes envolvidas para podermos criar condições do basquetebol um dia voltar a ser aquele que sempre desejamos. Eu tenho dificuldades a falar do futuro, porque eu sou um biavorista, sou um estudante de psicologia, não é? Sou formado nesta área, estou agora a fazer o mestrado, desculpa abordar essa questão, mas acho que não é mal. E então nós estudamos do comportamento observável, quer dizer, aquilo que nós estamos a ver. E por aquilo que eu estou a ver, o basquetebol está a morrer. Aquilo que eu estou a ver, mas todavia pode haver outras políticas, isto pode haver uma inflexão do ponto de vista político, do ponto de vista daquilo que são as ideias dos dirigentes e daqui a 5 anos as coisas correrem bem. Mas daquilo que eu estou a ver como biavorista, como estudante do comportamento, como um homem ligado precisamente a questões que têm a ver com o desenvolvimento humano comportamental, o basquetebol vai definhar. Eu sou o Coach Indinho e estou com a Sou Basket dizer que senti-me honrado em estar atrelado a esta plataforma.